Bom dia. O dia está bonito, as noites estão bem fresquinhas. Eu estou muito feliz porque essa semana eu recebi a minha conta da Light e Galgu estava baixinho. Antes lá em cima e agora cá embaixo. A gente poupa energia, não é? Com a falta de usar o ar-condicionado, enfim, a gente fica mais feliz porque sobra um pouquinho de dinheiro no nosso bolso. Mas a nossa alegria maior nessa manhã é por podermos estar aqui na casa do Senhor, agradecê-lo pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, poder compartilhar com os irmãos também dessa alegria, saber que muitos passam por problemas, mas que nós temos o nosso Senhor e Ele nos acompanha a todo momento, a todo instante, e nós agradecemos a Deus por tudo isso. Os irmãos notarão a falta do pastor Israel. Ele está nos Estados Unidos pregando em Orlando. Acredito eu que ele esteja de retorno amanhã ao Brasil ou hoje à noite, eu não me recordo bem, mas em seguida ele entrará de férias por alguns dias. Então notaremos a ausência do pastor, mas a igreja continua. As programações não serão suspensas. Tudo vai continuar da mesma forma, né? O pastor vai descansar por alguns dias merecidamente. Eu queria nessa manhã perguntar se alguém está comemorando aniversário ou comemorou, seja de casamento, idade, nascimento, assim dizendo, enfim, namoro, né? Costumo dizer que tem algumas pessoas que ficam alguns anos de namoro comemorando aniversário. Pode vir à frente que nós vamos orar por vocês. Queria também saber se há alguém nos visitando nessa manhã. Alguém nos visitando nessa manhã? Não? Então, Rebeca está fazendo 2 anos de idade, né? E a irmã, de quanto de batismo? 22 anos de batismo? Muito bom. Vamos nos colocar de pé, então, e vamos orar, agradecendo ao Senhor por essas 2 vidas aqui. Pai bondoso e de amor, graças nós te damos pela Rebeca, que está nesse momento, Senhor Deus, também juntamente com seus pais, te agradecendo por mais um ano de vida. Que tu possas, ó Deus, continuar dando a ela, Senhor, alegria, paz, que ela possa, Senhor Deus, crescer, sabendo quem é o Senhor da vida dela. Deus, a irmã que também, durante 22 anos, ao teu lado, vem à frente te agradecer por ter se batizado, por ter se encontrado contigo. Mantenha a fé desta irmã firme em Cristo Jesus, até que o Senhor retorne. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui e daqueles que nos assistem através da internet. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu infinito amor. Tome conta de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Nós veremos nesse momento o ITA em ação. Olá, o Em Dia está no ar trazendo mais informações sobre a nossa igreja. E para começar, vamos falar do grupo Pedras Vivas. Dos dias 14 a 17 de abril do ano que vem, terá início o Congresso da Terceira Idade em Passa Quatro, Minas Gerais. As inscrições são limitadas. Para mais informações sobre o evento, entre em contato com a Margarete. Venha participar do Convite à Vida, um programa da Igreja Batista Itacuruçá em várias capitais do Brasil, com temas muito interessantes, por exemplo, o dinheiro na família. Temos também sobre lugares interessantes do mundo para conhecer com Rogério Nachev, além de saber o que fazem os missionários batistas ao redor do mundo. E sobre a entrevista, a nossa próxima é com Eli Nunes Marques, que nos fala sobre como gastar bem o dinheiro. Como é que se gasta dinheiro, Eli? E gastando cada vez menos. Toda terça-feira,
meia-noite com você. E na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, às 15 horas, o grupo Pedras Vivas vai promover aqui na igreja a Tarde com Arte, que vai contar com exposição de fotos, apresentação de poesias e música, além da presença do pianista Adriano Souza. Não perca! No próximo domingo, dia 7 de setembro, o coro masculino vai promover mais uma edição do Almoço Verde e Amarelo. O evento vai contar com festival de sobremesas e refresco no sistema Refil. Crianças de até 10 anos não pagam. Para participar, faça inscrição com a irmã Bernadette no balcão de entrada do santuário. A classe de jovens está de volta às atividades com o estudo da Carta aos Colossenses. Em 5 encontros, iniciado domingo passado, serão abordados temas como a espiritualidade centrada em Cristo e aspectos práticos da vida cristã. Lembrando que as classes acontecem todo domingo em 3 turmas diferentes. Às 9 para os jovens que estão iniciando sua caminhada de fé, às 11 horas para os mais experientes e também às 11 horas para os que desejarem treinar o inglês. A MCA receberá na próxima quinta-feira, dia 4 de setembro, às 15 horas, o pastor Rivaldo Santana, que realiza atividade evangelística no Morro do Borel. Venha conhecer mais sobre as experiências do pastor Rivaldo e ore pela atividade desenvolvida naquela localidade. Nesta segunda-feira, dia 1º de setembro, às 19 horas, a igreja vai exibir o filme da Campanha de Missões Nacionais 2014. Venha conhecer o trabalho realizado por Deus através de homens e mulheres que dedicam suas vidas a servir ao Senhor. O projeto Reforço Escolar está precisando de voluntários para o ensino de matemática, ciências e alfabetização. Para ajudar, não é preciso ser formado, mas ter algumas horas disponíveis às segundas, quartas ou sextas. Os adolescentes também estão convidados a participar. Para mais informações, procure a coordenadora do projeto, irmã Valéria Barreto. O Em Dia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E se Deus quiser, até o próximo programa. Bom Dia Amigo 2015 está pronto. Só falta definirmos as capas. Eu estou aqui para pedir a sua participação. Aqui ao meu lado estão as 3 capas. Qual você escolhe para ser a capa do Bom Dia Amigo 2015? Roberto, é com você. Pergunta ao povo aí, o que eles querem? Muito bem, pastor Israel, vou perguntar. Bom, meus irmãos, nós temos a capa A, a capa B e a capa C. Bem rapidamente, você olhando ali para uma das 3, com exceção de vocês que estão prejudicadas porque lá não está ligado, né? Aqueles que são fazer igual as assembleias antigas, né? Aqueles que são favoráveis à capa A, levante a mão, por favor. 2, 3, ok. A capa B. Ok, a capa C. Tá, agora por favor, baixe suas mãos. A capa A. Venceu então a capa A, tá? Então está resolvido com relação à capa. Ficou a capa A nesse primeiro culto. Ouçamos então o irmão agora.
Bom dia, amados. Vamos fazer juntos essa leitura que está no nosso boletim? Jesus foi tentado em tudo aquilo em que nós também somos tentados, mas não pecou. Ele nos representa diante de Deus como misericordioso e fiel sumo sacerdote, porque conhece, por meio da sua natureza, o que é resistir às tentações. Como o pastor Roberto falou que nós estamos com energia de sobra, né, guardadas, porque nós estamos guardando, vamos ficar de pé para cantarmos este cântico? Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aquele que inspira o nosso louvor, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. É a Ele que nós mais uma vez vamos louvar, entoando este lindo cântico.
Obrigado, Deus maravilhoso, porque o Teu nome, Senhor Deus, representa tanta coisa nas nossas vidas, representa a nossa própria vida. Obrigado a Deus, porque não é um simples nome. Te agradecemos porque Tu és vivo e reina sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Cuida, Senhor Deus, de nós, que possamos a cada dia ter corações melhores, corações gratos, que sejamos servos melhores, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor. Que a nossa adoração nesta manhã, ó Pai, possa chegar ao Seu trono de graça. Obrigado pelo sopro da vida, pela alegria, pela saúde. Conduz, Senhor Deus, os nossos dias. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, nós vamos ouvir o coro. Vamos participar com as nossas vidas, ainda cultuando o nosso Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quando eu falo sobre dízimos e falo sobre ofertas, eu penso muito naqueles que estão sendo ajudados, ou resgatados, ou salvos pela palavra de Jesus, dentro do nosso estado e fora do nosso estado, dentro do nosso continente, fora do nosso continente. Aqueles que têm acompanhado o que está acontecendo na região da Síria, do Líbano, toda aquela parte onde há conflitos, as perseguições que muitos cristãos estão sofrendo. Pois bem, muitos estão lá pregando o Evangelho, porque as igrejas, não só aqui do Brasil, mas aquelas que têm um compromisso em levar o Evangelho, estão lá, corajosamente, passando por situações delicadas, que a gente não pode imaginar. Essa semana, vendo um vídeo no YouTube, 200 pessoas, segundo o vídeo, foram decapitadas. E muitos daqueles homens eram cristãos. As mulheres daqueles homens estão servindo como mulheres escravas do sexo. São retiradas de dentro das suas casas para servirem como escravas do sexo. Crianças também nessa situação.
Meus irmãos, se nós estamos no fim ou no início do fim, só o Senhor sabe. Mas a nossa responsabilidade é de continuar pregando o Evangelho transformador em Jesus Cristo. E um dos meios, como nós não podemos ir, mas nós podemos enviar, é através da nossa cooperação financeira, mas acima de tudo, com os nossos joelhos dobrados, para que o Espírito Santo de Deus, os anjos do nosso Senhor, estejam acampados ao redor desses homens e mulheres corajosos, revestindo-os com o poder de Cristo Jesus para continuar a obra. Enquanto então nós ouvimos uma música, aqueles que estão preparados para vir à frente com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua oração, faça então nesse momento com alegria, como nos ensina a palavra. Vou pedir ao irmão Galgu para orar nesse momento, agradecendo a Deus então pelos dízimos e pelas ofertas. Pai, nós te temos por Pai e nós sabemos que o Senhor provê para todas as nossas necessidades. Nós te louvamos e bendizemos por isso, e o mínimo que a gente pode fazer é mostrar a nossa gratidão através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós sabemos que o que a gente tem é pouco, mas é o Senhor quem o multiplica, tudo vem mesmo do Senhor. Nós pedimos que Tu uses para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem então levar as salvas, e nós ouviremos mais uma vez o coro. Vamos fazer juntos essa leitura de Hebreus 4, de 14 a 15? Portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apaguemo-nos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora, enquanto cantamos essa canção linda, Descansarei, que diz que temos que segurar, descansar nas mãos do nosso Deus que tem cuidado de nós, nós vamos fazer também o nosso momento de intercessão. Nessa semana, o pastor Israel mandou lá no seu Bom Dia algo que falou grandemente ao meu coração e ao coração da minha família também. Que nós não precisamos viver como se as nossas derrotas de ontem não pudessem ser o nosso sucesso hoje e amanhã. Nós cremos nisso. Muitos de nós temos motivos para agradecer nesse momento, mas muitos de nós temos motivos para colocar diante do trono de Deus. Não sabemos quais são os motivos de cada um de vocês, mas certamente no íntimo do seu coração você tem um clamor, ou por você, ou pela sua saúde, ou pela sua família, ou por algum problema que a gente acha que a gente não dá conta. Mas nós temos um Deus em que podemos descansar e confiar que todas as coisas, no fim, darão certo. Se ainda não deram certo, ainda não chegou o fim. Deus cuida de nós. Descansarei. Se você tem o seu motivo, você pode ficar de pé, você pode vir aqui à frente. Nós queremos orar com você.
a irmã Augusta, os irmãos notaram que ela veio à frente pedir oração para uma amiga que está com um sério problema de saúde, fará uma cirurgia. Dona Maria da Penha, né? Então ela estará fazendo uma cirurgia de retirada do seio. Estejamos orando por ela. A amiga está preocupada, mas o amigo da amiga é o nosso Senhor Jesus, e que é o amigo também da Dona Maria da Penha. A irmã Fátima vem até a frente pedir por seu filho, Roberto, também, para que Deus possa ajudá-lo. E a irmã? Pelo netinho que vai nascer amanhã. Pelo netinho que vai nascer amanhã. Que maravilha, né? Que Deus possa estar abençoando no momento do parto. Bom, eu não conheço o problema de vocês, eu não sei, mas o meu Deus, o seu Deus conhece, e Ele há de te atender no exato momento que Ele quiser, porque o momento dEle é o momento perfeito para as nossas vidas. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor está ao nosso lado. Nós te clamamos, ó Deus, por cada irmão aqui, que está em pé ou sentado, ou aqueles que estão à frente, ou aqueles que nos assistem através da internet, te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa operar, ó Pai, aonde tem que ser operado, para que o Senhor possa estar cuidando das enfermidades, do corpo, do físico, mas também, ó Pai, das enfermidades da alma, do espírito. Pai Todo-Poderoso, nós entregamos nas Tuas mãos, porque não há mão melhor para cuidar das nossas vidas. Glorificamos, ó Deus, a Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Eu esqueci de apresentar no início a Deise. A Deise é uma amiga, membro da nossa igreja, juntamente com a sua família, e tem sido também uma bênção para nós ali na classe dos casais, juntamente com o seu esposo. E na sexta-feira eu virei para a Deise, liguei para ela e falei: eu tenho um desafio para você. Eu aprendi isso com o pastor Israel. Quando ele quer que eu faça alguma coisa, ele chega para mim e diz: eu tenho um desafio para você. Logo não dá para correr, né? E eu disse para ela: mas você já está falando assim, eu não tenho como dizer não. Eu falei: mas é exatamente a psicologia do negócio, né? É não dizer não. E ela topou de imediato estar comigo nessa manhã aqui, neste primeiro culto. E muito obrigado, sim? Que Deus te abençoe e a sua família. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa manhã, eu coloquei no deserto com Jesus. Eu tenho que confessar aos irmãos que eu pensei e meditei muito e pedi ao Senhor para que Ele me falasse se era exatamente isso que Ele queria que eu dissesse. E Ele, então, fortaleceu esse desejo dEle no meu coração. E comecei a pensar e a imaginar o que seria, então, o deserto. Eu me lembro que quando eu era criança e assistia a algum desenho animado ou algum filme, sempre que se falava em deserto, ou sempre que o deserto aparecia, logo em seguida nós víamos um oásis. A pessoa às vezes caminhava pelo deserto, estava quase morrendo de sede, aí de repente aparecia aquele verde, aquelas palmeiras e aquela água maravilhosa, alguns camelos ali em volta tomando daquela água, e aquele então personagem saía correndo em direção àquela água, aí de repente, puf, sumia, porque era o quê? Uma miragem, não era de fato o oásis.
Aquela pessoa necessitava tanto da água, imaginava tanto em ver a água e aquelas palmeiras, que ela imaginava aquilo e chegava próximo e dava de cara na areia, tentava tomar a água e comia a areia, não é? E sempre via aquilo com muita alegria. E quando nós estivemos então no deserto, eu não vi nenhum oásis, eu não vi nada daquilo, mas eu pensava que de repente ao longo da caminhada pudesse observar alguma fonte d'água jorrando naquele lugar e pudesse então saciar a minha sede. Nada daquilo foi visto, mas há uma coisa que nós vivemos dia após dia. Nós atravessamos desertos na nossa vida, nós passamos por desertos na nossa vida. Ah, pastor, o senhor vai tocar novamente em problemas que nós vivemos no dia a dia. Meus irmãos, os problemas fazem parte do nosso dia a dia. Nós temos os problemas e devemos lutar contra esses problemas do dia a dia. Só que às vezes nós não conseguimos vislumbrar um oásis à nossa frente. Nós não conseguimos imaginar que logo adiante nós podemos encontrar um oásis, porque normalmente nós queremos vencer o deserto com as nossas próprias forças e com as nossas próprias mãos. Mas aí nós vemos que o oásis que nós estamos precisando, e é exatamente isso que eu quero entender nessa manhã, e gostaria que você também refletisse nessa manhã, é que apesar de todos os problemas, de todos os desertos que ao longo da vida eu tenho enfrentado, você tem enfrentado, o meu oásis se chama Jesus Cristo. E o seu oásis, como se chama? Jeová Jirê, o Deus presente, o Deus que caminha com você com força, te dando suporte para reagir nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições. Pois eu queria que você nesse momento baixasse a sua cabeça e orasse comigo, pedindo ao Senhor: meu Deus, seja o meu oásis, e vamos tentar entender um pouco melhor a sua palavra. Pode baixar a sua cabeça. Ouça apenas, verso 1 do capítulo 4 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela porção da Tua palavra. E agora, Deus, nós te pedimos, primeiro, que Tu tenhas misericórdia de mim, porque Tu sabes, ó Deus, o quanto eu sou falho, o quanto, Senhor Deus, eu luto para atravessar os meus desertos, o quanto, Senhor Deus, eu sou pequeno e quero ser cada vez mais menor diante do Senhor, pois o Senhor é o meu oásis. Toque nos meus lábios e no meu coração, e no coração de cada irmão que aqui está, e daqueles que nos assistem através da internet. Encha-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Jesus então caminhava ao deserto para passar por uma grande tentação. Até o verso 13 nós podemos observar as dificuldades que ele estava passando e o que ele iria enfrentar. Mas Jesus, o texto no primeiro verso, diz então o autor que ele não estava sozinho, ele estava acompanhado pelo Espírito Santo. Jesus sabia que ele poderia caminhar sozinho e encarar o seu inimigo de forma solitária, mas não, o Espírito de Deus o acompanhava.
Ele não estava sozinho, ele estava revertido de segurança, ele estava revertido de paz, ele estava revertido de sabedoria, porque a palavra de Deus estava repleta em seu coração. Jesus sabia o que ele iria encontrar, e às vezes nos nossos desertos, raramente nós sabemos o que vamos encontrar, mas o Senhor, se Ele estiver ao nosso lado, se nós o permitir, que Ele esteja ao nosso lado, Ele com certeza nos ajudará a passar por tudo aquilo. Essa semana, quando eu estava então saindo do escritório a caminho do meu estacionamento, lá do estacionamento, eu sempre saio orando. É uma coisa que eu tenho, de orar continuamente, quando eu estou sozinho, e pedindo a Deus por tantos, e às vezes me lembrando de alguns pedidos, às vezes pedindo por mim, às vezes pedindo por minha família, ou por algum amigo. E naqueles becos ali da Rua da Conceição, onde eu deixo o meu carro, eu passo por umas ruas que são assim meio que cavernosas, como dizem os meninos lá em casa. E eu caminhava tranquilamente, quando de repente eu ouço 5 tiros. Pá, 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 pá. E eu parei no meio da rua. Talvez a primeira reação fosse me esconder debaixo de um carro, né? Parei no meio da rua e fiquei olhando para um lado e para o outro para ver de onde vinha a bala. E o Breno chegou para mim, eu conversando com ele lá em casa, ele falou: pai, a sua primeira reação eu já sei qual foi. Aí eu falei: qual, Breno? Ele passar a mão no seu corpo para ver se tinha alguma mancha de sangue. Eu falei: cara, mas você é tão trágico, né? Não foi exatamente isso que eu estava pensando em ter tomado um tiro. Eu queria saber de onde estava vindo aquilo para até eu mesmo me proteger melhor. Não bastava apenas eu me jogar debaixo de um carro. Me vi então entrando dentro de uma gráfica e todos saindo dos seus trabalhos para o meio da rua para ver o que havia acontecido, e eu ali parado, e veio uma moça depois de uns 10 minutos sorrindo, dizendo o seguinte: ah, como nós andamos assustados. Eu falei: morreu alguém? Ela falou assim: não morreu ninguém, foram 5 bombinhas que jogaram dentro de uma churrasqueira. Aí eu falei: é sério? Mas aquilo não tinha som de bombinha. Ela falou: sim, mas foram. O pessoal que faz o churrasquinho ali na esquina, para brincar, jogou 5 bombinhas, né? E eu continuei a minha caminhada e pensei: meu Senhor, há pouco eu falei com um dos meninos lá em casa, dizendo que estava indo para casa, mas suponhamos que de fato eu tivesse manchado de sangue, qual o deserto que a minha família passaria? Qual o deserto que de repente eu enfrentaria? Mas o Senhor estava ali ao meu lado, mesmo sendo bombinhas, mesmo não sendo outro tipo de artefato. Meus irmãos, devemos andar confiante em que o Senhor é o nosso oásis. Estar no deserto requer confiança em Jesus. Jesus, como eu já disse, ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele enfrentaria então o seu inimigo, o seu arquirrival, o nosso inimigo, o nosso arquirrival. Mas Jesus Cristo não foi sozinho para o deserto. Ele clama ao Espírito para que o Espírito então o acompanhe naquele momento. E não importa qualquer que seja a situação que estejamos passando, não importa a situação, não importa o deserto, se nós tivermos o Senhor Jesus ao nosso lado, o seu Espírito nos acompanhando, Ele há de nos mostrar o caminho exato para nos levar ao oásis. Jesus não se aventurou dentro dessa jornada de caminhada para o deserto. Ele não se aventurou em ir sozinho.
ele procurou ajuda, ele procurou o apoio do próprio Deus para o acompanhar. Às vezes, meus irmãos, nós queremos tomar decisões sozinhos dentro dos nossos desertos. Queremos abraçar a situação de uma forma tal que nos achamos autossuficientes para resolver aquele problema, quando na realidade o Senhor quer que sejamos conduzidos por Ele próprio. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, e por estar sendo conduzido pelo Espírito, não havia o que temer. O Espírito de Deus o acompanhou na sua jornada. Não devemos deixar que a nossa capacidade humana, o nosso conhecimento, a nossa coragem impeça Jesus de nos guiar, de nos acompanhar pelos nossos caminhos. Nossa confiança, coragem, sabedoria devem estar firmadas no Senhor Jesus. Deixe Jesus andar com você no deserto. Qual é o meu deserto? Eu tenho os meus desertos, e às vezes me trazem uma agonia tão grande. Mas pastor, não deveria ter deserto. Mas nós somos iguais a vocês, nós passamos pelos nossos problemas também, sejam eles relacionados à saúde, sejam eles relacionados aos filhos, sejam eles relacionados ao trabalho. Passamos por desertos, mas nós não podemos nos esquecer de que o Senhor é o nosso oásis. Às vezes também nós queremos buscar soluções em pessoas, mas o Senhor se coloca adiante de ti, adiante de mim, para nos ajudar a atravessar esse deserto. No deserto também, não devemos nos iludir com a miragem. Lembram-se do que eu havia dito no início? O bonequinho ia correndo, de repente ele olhava e via o oásis, ele mergulhava com a cabeça na areia, porque era uma miragem. E às vezes nós agimos dessa forma. Quando eu era criança, sempre tive fascinação pelo deserto. Sempre pensava na possibilidade de um dia estar num deserto e encontrar nele um oásis. Lá veria os coqueiros, as águas, como eu disse, quem sabe encontraria uma porção de coisas boas. Mas eu não consegui ver. Mas o deserto real de nossas vidas são os problemas que nós enfrentamos e que às vezes nós não temos forças o suficiente para rebatê-los. No momento da travessia podemos nos deparar com banquetes. Veja, meus irmãos, que às vezes quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por exemplo, alguma dificuldade financeira, às vezes apresentam a nós determinados banquetes que aos nossos olhos não passa de uma grande miragem, que quando nós mergulharmos naquela situação, nós estaremos mais enrolados do que antes. Às vezes, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade financeira, alguém aparece com soluções para nos dar naquele momento, e essas soluções certamente nos servirá para que nós nos atolemos ainda mais no nosso desespero. Não devemos nos iludir com os banquetes. Satanás apresentou a Jesus então pedras que poderiam ser transformadas em pães, e Jesus combateu a Satanás dizendo: eu não aceito o seu banquete, eu não quero o seu banquete, porque eu não preciso do seu banquete, porque o meu banquete é a palavra do meu Pai, somente a sua palavra me basta. Jesus então combate aquele banquete. Será que eu tenho combatido os banquetes que tem me apresentado? Será que eu tenho combatido
aqueles que têm me apresentado determinados banquetes. Falar que sou profissional na área da advocacia, meus irmãos, eu já falei, é uma temorosidade. Dizer então que você é advogado e que você é pastor, ainda cria uma situação às vezes mais constrangedora, porque nós temos essa marca lamentável de que todo esse profissional é mau caráter, de que todo esse profissional, aos advogados que aqui estão, sabem muito bem do que eu estou dizendo, de que todo profissional nessa área quer tirar proveito. E eu passava então alguns meses atrás afogado em algumas dificuldades financeiras, e me aparece uma pessoa no escritório me fazendo uma proposta tentadora, resolveria em parte os problemas financeiros. E eu falei dentro do meu íntimo: Satanás, vai embora, porque o meu Senhor há de me ajudar. Meus irmãos, quando nos apresentam banquetes, será que nós estamos comendo dessa comida? Ou nós estamos esperando a comida que o nosso Senhor tem reservado para nós? Ainda, quando nós estamos no deserto, a miragem da facilidade costuma aparecer, como a miragem do banquete, a miragem da facilidade, e ainda mais, a miragem do bem-estar. Eu vou te proporcionar um bem-estar, eu vou te proporcionar uma garantia de que você sairá disso. Meus irmãos, em todos os momentos, às vezes, dentro do texto de Lucas 4, que Jesus, através da força de Satanás, é apresentado a ele situações de melhoria, situações de bem-estar, ele combateu, porque ele sabia muito bem a quem ele deveria servir. E eu me pergunto, será que eu sei a quem eu tenho servido? Será que eu sei, eu tenho certeza de quem eu tenho falado? Será que eu tenho certeza que eu posso sair por essa porta hoje, encarar os meus problemas, encarar os meus desertos, sabendo que eu vou encará-los, mas que ao meu lado o Espírito Santo de Deus está me guiando e me protegendo? Será que eu tenho essa certeza quando eu deito a minha cabeça no meu travesseiro, com todas as dificuldades e com todos os problemas, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu Senhor está olhando por mim, está olhando por minha família, e Ele vela por um bom sono naquela noite? Jesus sabia que Ele podia contar com o seu Pai, Jesus sabia que Ele podia contar com o Espírito Santo. Será que eu posso contar com o Espírito Santo? Vivemos também num mundo onde as mais diversas facilidades nos são oferecidas. E quando passamos por algumas dificuldades, às vezes nos vemos diante de uma saída aparentemente boa. Ou às vezes nos oferecem, como eu já disse, manjares, mas que naturalmente, provavelmente, nos levarão ao abismo. Não tem outra saída. A saída é estar do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o nosso abrigo, Jesus é o nosso refúgio, a Ele devemos recorrer. No deserto, as serpentes hão de aparecer. Quando nós pensamos em deserto, na forma física dele, lá com a sua areia quente, com um sol escaldante e com talvez o oásis adiante, nós pensamos também que dentro daquele ambiente possam existir algumas serpentes. Eu vou confessar para os irmãos, eu odeio cobra, eu odeio serpentes. Me chamem para ir na casa de vocês, mas se tiver uma serpente, eu não vou. Há poucos meses atrás, nós fomos convidados para irmos jantar na casa de um grande amigo.
e um dos filhos é biólogo e mora fora do Rio de Janeiro. Só que eu não sabia que aquele rapaz havia voltado para o Rio de Janeiro. Então nós estávamos lá na casa dele, já comendo, rindo e tal, quando de repente o filho aparece, surge e diz o seguinte: pai, o senhor viu a fulana de tal, que eu não me recordo? Aí ele virou e falou assim: não, filho, não vi não. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas, ô Jaderson, é alguma cachorrinha? É um passarinho que ele está procurando? Porque eu fiquei até com medo, né? De repente o bichinho é pequeno, a gente pode sentar em cima. Aí ele: não, Roberto, é a serpente dele. Aí quando ele falou é a serpente dele, eu me levantei na hora. Eu falei: eu não vou ficar na sua casa com uma cobra. Não vou ficar. Meus irmãos, eu confesso para vocês que se não estivéssemos no 10º andar, eu teria saltado pela janela. Porque eu odeio cobras. Eu odeio, não gosto. Me desculpem aqui aqueles que gostam de preservar. Eu também amo a natureza, mas se não existisse cobra, para mim seria uma boa, tá? Então ele veio depois de algum tempo: não, pode ficar calma que ela é mansinha. Eu falei: ah, tá, ela é mansinha. Aí o garoto, depois de muito procurar, encontrou o bichinho dele debaixo da cama dos pais. Já imaginou se tivesse convidado a gente para dormir na casa deles, né? De noite aquele negócio andando por cima da gente. Aí eu perguntei: qual é o tamanho desse bichinho? 1 metro e pouco de comprimento. Aí eu falei: beleza, olha só, quando o bicho não estiver mais aqui eu retorno, né? E fomos embora. Mas o que acontece? É assim nos desertos. Às vezes as serpentes se mostram de diversas maneiras. Dentro desse nosso deserto, podemos encontrar serpentes de todos os tipos, grandes, curtas, magras ou gordinhas, não importa a sua condição, ela estará sempre aplicando o seu veneno. Podemos nos encontrar com serpentes que se dizem amigas. Devemos ter amigos, mas devemos expor os nossos amigos primeiro ao nosso Senhor. Às vezes são serpentes que querem nos engolir. Às vezes, meus irmãos, encontramos também no deserto serpentes nos oferecendo proteção. Tome muito cuidado com isso. Principalmente quando você estiver passando por um deserto dentro da sua casa, aflitivo com a sua família. Pensem bem a quem vocês irão procurar. Procurem primeiramente ao Senhor e depois peçam ao Senhor para que Ele mostre exatamente a quem possa lhes ajudar. Às vezes nós abrimos a nossa porta e deixamos serpentes entrarem. No deserto encontramos serpentes que oferecem préstimos para te desviar das perdas ou das pedras, mas que no final te lançarão no precipício. Cuidado com os préstimos que estão te oferecendo. Com Jesus no deserto, podemos encontrar a libertação e salvação, pois Ele, somente Ele, estará ao meu lado, somente Ele estará ao seu lado, pois Ele é o nosso oásis. Você crê que o Senhor é o seu oásis? Eu creio. Tenho passado por uns sufocos, mas o meu oásis tem aparecido para mim com a água refrescante, me enchendo de paz e de certeza de que eu vou conseguir atravessar aquele deserto ou aqueles desertos. E no verso 14 desse capítulo, o autor vem dizendo: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Ele entra no deserto com o Espírito,
Só que ele não deixa o Espírito lá. Quando ele sai do deserto, o Espírito o acompanha para a Galileia. Eu não posso simplesmente passar pelo meu deserto e dizer para o Espírito: fica por aí. Não, eu quero a tua companhia a todos os momentos, eu quero a tua companhia viva e poderosa ao meu lado, em toda e qualquer situação, seja nos momentos de grandes dificuldades, mas também nos momentos de alegria. Jesus entra no deserto com o Espírito e sai do deserto com o Espírito. Como é que eu tenho saído dos meus desertos? Quem tem te acompanhado nos seus desertos? Deixe o Senhor te acompanhar. Deixe o Senhor te seguir. Gary Fisher diz o seguinte: temos muita coisa para aprender no deserto. Jesus conquistou o diabo ali e transformou a aridez em jardim. Jesus transformou a aridez em jardim. Então, caminhamos, amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova luta, amanhã é uma nova perspectiva, amanhã provavelmente é uma nova e forte batalha, mas quem que nós iremos levar para o nosso deserto? Quem que nós iremos pedir para que saia do deserto conosco? Durante a nossa vida, como eu já disse, nós caminhamos por diversas situações, nós vemos diversos problemas. Meus irmãos, o que nos falta, e em alguns casos, é nós termos consciência de que nós não somos absolutamente nada, de que nós podemos partir desta para outra com apenas um piscar de olhos. Mas para onde eu irei, se eu daqui partir agora? Onde eu estarei, se eu sair daqui agora? Nós então nos achamos superpotentes, autossuficientes para resolver a caminhada do nosso deserto, e nos esquecemos de colocar os nossos joelhos no chão, nos esquecemos de clamar ao Espírito de Deus que nos acompanhe, nos esquecemos de pedir ao Senhor para que esteja ao nosso lado em todos os momentos. Meus irmãos, devemos tirar tudo que há de mal, tudo que há de pensamento maior do que o Senhor de dentro de nós, e deixar que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas com poder e com graça e com glória. Devemos caminhar dia a dia pelas calçadas da cidade, devemos estar fitos no nosso Senhor, devemos pensar e ter a certeza de que não importa de onde venham os estampidos, mas que nós temos a certeza de que se Ele nos atingir, nós estaremos ao lado do nosso Senhor, cultivando a alegria do Espírito em nossas vidas. Eu passo por um deserto, pastor, mas eu não consigo ser feliz. Eu passo por um deserto, pastor, e eu não consigo permitir que o Espírito Santo de Deus me traga alegria. Eu não consigo permitir que o Espírito de Deus me encha com a sua paz. Meus irmãos, isso não é utopia. Isso não é palavra de pastor. Isso não é papo. Isso não é conversa de autor bíblico. Isso é a palavra de Deus que nos incentiva a viver uma vida poderosa debaixo da graça do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus então encha a sua vida de coragem. Que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida de ânimo e de força para que você possa caminhar por onde quer que você esteja. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que clamemos ao Espírito Santo de Deus, a Jesus Cristo, a Deus, para que Ele nos acompanhe. E Ele só irá nos acompanhar se nós permitirmos a presença dEle ao nosso lado. Mas pastor, como é difícil
difícil largar aquela coisa tão fácil que tem me apresentado. Como é difícil largar algumas coisas que eu já carrego por anos e anos dentro da minha vida, dentro da minha alma. Pois eu te digo uma coisa, se você não abandonar, se eu não abandonar, eu não estarei do lado do meu Senhor. Não porque Ele não queira estar ao meu lado, mas porque eu estou impedindo a presença dEle ao meu lado. Porque eu estou negando a presença dEle ao meu lado. Meus irmãos, caminhemos rumo a Cristo. Caminhemos rumo à felicidade. Tenho dito aqui, às vezes que eu prego, que nós não precisamos esperar morrer para viver a alegria do céu. Nós podemos viver a alegria do céu aqui dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, não importando o que estamos passando ou vivendo, se nós deixarmos o Senhor agir com poder e com honra e com glória. Eu sei perfeitamente que alguns de nós se sentem incomodados quando é falado que devemos abandonar algumas coisas. Mas nós somos racionais. Pense bem, onde habita a treva pode habitar a luz? Onde habita o pecado pode abundar a graça? Onde habita o mal pode abundar o bem? Quando eu falo tudo isso, eu não estou falando única e exclusivamente para você. Eu estou falando para mim também. Eu preciso me despir de tantas coisas. E eu peço ao meu Senhor todos os dias, me ajude, porque eu ainda não consegui vencer esse deserto. Mas eu quero, pela tua graça e pelo teu poder, que tu me ajudes a vencer, que tu me ajudes a ultrapassar, que tu me ajudes a encontrar o oásis, a tua paz. Meus irmãos, não é utopia. Essa semana eu conversando com um dos garotos lá em casa, e adolescente, quem tem adolescente aqui sabe como é que é, né? Eu não sabia, estou sabendo agora, Tamara, estou sabendo agora, né? A gente ensina tudo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, ó, Deus vai te abençoar aqui, mas se você fizer isso daqui, ó, toma cuidado, né? E conversando com os meninos, dando alguns conselhos para eles com relação a isso. E o mais interessante é que quando eu estou falando com os meus meninos, eu tomo muito cuidado para que eles não me chamem a atenção, porque eles não são ignorantes. Não adianta nada eu levar até eles alguma instrução se eu não vivo nada daquilo. Então eu tenho que ter sabedoria de Deus para poder agir, porque senão eles vão pensar e podem então reverter a situação. Eu dizia para eles o seguinte: eu peço a Deus todos os dias que quando Ele me chamar, eu possa encontrá-lo com alegria, e que Ele possa me receber com os braços abertos, dizendo: como é bom ter você aqui. E digo ainda mais: filhos, quando eu lá estiver, eu tenho a certeza, a convicção de que se eu para lá eu for, eu quero encontrar algumas pessoas que eu amo profundamente, e se Deus permitir, eu poder dar um abraço e um beijo. Eu quero me encontrar com a sua avó, eu quero me encontrar com o seu avô, eu quero me encontrar com aquele irmão lá da igreja, eu quero me encontrar com aquele irmão do trabalho, eu quero dar um abraço, eu quero fazer uma festa no céu, se Deus assim permitir. Já imaginou encontrá-las todas lá cantando juntos, e nós podermos então nos alegrar com a presença do nosso Senhor? E vocês pensam dessa forma? Poderei estar contigo, Pai, poderei estar com a minha avó, Pai, poderei estar
com o meu tio, Pai. Meus irmãos, isso é um trabalho diário. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus desertos, mas eu creio que em confiando no meu Senhor e deixando o meu Senhor encher a minha casa de alegria, encher o meu espírito de alegria, eu poderei estar lá, vibrante com Ele, cantando alegre, sabendo que as muralhas de Jericó não foram resistentes para o meu Senhor, elas foram derrubadas, e tenho a paz em Cristo Jesus. Amém? E lá no verso, então, 14, vem o autor dizendo: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, me ajude a caminhar nos meus desertos. Eu clamo ao Senhor para que o Teu Espírito esteja à vontade para andar ao meu lado, para me mostrar por onde eu tenho que ir. Pai Todo-Poderoso, aos irmãos que aqui estão, que eles possam, ó Pai, juntamente comigo, compreender que o Senhor nos ama a tal ponto de mergulhar conosco nos nossos desertos e nos mostrar não uma miragem, mas o oásis que é o Senhor Jesus. Pai, ajude a cada irmão aqui, a mim também e a minha família, a andar do seu lado, a ser cristão, a ser verdadeiro. Nos ajude, ó Pai, para que possamos diminuir a cada momento e que Tu possas, ó Deus, crescer infinitamente em nós. Muito obrigado por tudo. Dê-nos um dia tranquilo, um dia abençoado, um dia renovado pelo poder que há em Cristo Jesus. Nós choramos hoje e eternamente. Amém. Nós temos o coro que vai se apresentar agora mais uma vez. E temos esse último hino, que é a minha fé e o meu amor. E eu gostaria que quando nós estivermos ouvindo o coro, possamos meditar na letra, ouvir, meditar. E quando nós formos cantar esse hino, que de fato possamos dizer que o Senhor é a nossa esperança, que Ele é o meu Redentor, e que um dia eu possa vê-lo face a face, mas que hoje eu peço para que o Espírito dEle esteja enchendo o meu coração com a sua paz. Ouçamos. Minha alma
minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aí eu te pergunto agora, antes de você sair e ir para sua casa, mais confiante de encontrar o oásis à sua frente? Mais confiante de ter a certeza de que o oásis é Jesus Cristo ao seu lado, te ajudando a atravessar ao deserto? Eu não queria que você saísse da mesma forma que você entrou hoje, aqui, talvez desanimado. Se você entrou alegre como eu entrei, eu vou sair mais alegre ainda. Agora, se você entrou desanimado, eu quero que você saiba o seguinte: o Senhor é o Deus da sua alegria. O Senhor é o Deus que te enche com a sua paz. O Senhor é o nosso Salvador. E existe um nome sem igual, que inspira o meu louvor. Então a primeira estrofe e o coro, nós vamos cantar desse hino. Logo em seguida, eu estarei orando. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, não saia daqui com um coração contrito, mas saia com um coração cheio do nome do Senhor Jesus dentro de você, cheio da alegria do nosso Senhor. A primeira estrofe e o coro. Ó doce nome que inspira o louvor da tua igreja, nós te agradecemos, ó Pai, por essa inspiração. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu cuidado, e te pedimos, ó Pai, para que possamos caminhar para os nossos lares, enfrentando, Senhor Deus, os nossos desertos, sabendo, ó Pai, que não estamos caminhando sozinhos, mas que estamos cheios da graça e da proteção do nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos sair da tua casa, cheios, alegres, ó Pai, do teu Santo Espírito. Guarda-nos, ó Deus, dê-nos um dia de bênção, um dia de constante bênçãos, ó Pai, um dia cheio da tua misericórdia. Abençoe a cada um de nós e continue, Senhor Deus, atuando em nossas vidas com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se sentar, por favor.